Graças a Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade, né, a Romanos, capítulo 4. Dessa vez a gente vai ler até o do 9 até o 25, mas como são muitos versículos, né, geralmente eu leio todos, depois a gente vem tentando falar alguma coisa para os irmãos, né? Então, dessa vez a gente vai logo, né, porque são muitos versículos. Amém? Para não perder tanto tempo, né? Quer dizer, ler a palavra do Senhor não é perder tempo, mas nós temos que remir o tempo, né? A palavra mais correta seria essa. Senhor Jesus. Então a gente lê o 9 e o 10 agora, né? Amém? Capítulo 4, 9 e o 10. Amém. Vem, pois, esta Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, tu és aquele que tem nos guardado. Senhor, tu tem nos alimentado. Senhor, tu tem nos suprido. Senhor Jesus, Senhor de todas as coisas. Senhor, por isso nós somos gratos a ti. Senhor, somos gratos, Senhor, por este dia. Senhor, também te pedimos perdão. Senhor, vem nos perdoar. Senhor, vem tirar toda a sujeira, Senhor, toda a mácula, Senhor, que acumulamos durante esse dia. Senhor, vem nos lavar com teu precioso sangue. Senhor, também veja essa semana, Senhor, que inicia hoje. Senhor Jesus, vem continuar cuidando de nós. Senhor Jesus, Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus. Senhor, também vem falar por nós, né? E vem ouvir por nós. Senhor Jesus. Né? A gente vê aqui logo no início, né? E Paulo vem fazendo essa pergunta: vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Né? Se a gente vê o versículo 4, né, que a gente viu a semana passada, que o Josinho falou, né? Diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aí depois ele diz assim: mais o que não trabalha, né? Aí é outra coisa. Então, o homem natural, né, ele sempre quer trabalhar para Deus. Ele sempre quer fazer alguma coisa para Deus para poder receber alguma recompensa. Né? E a gente sabe que Deus ele não quer essa troca. Ele não quer que a gente trabalhe para ele. Né? Aliás, o Senhor não precisa do nosso trabalhar. Né? O Senhor tem nos chamado, né, e nos feito filho dele, né? Senhor Jesus. Então, esse salário, né, que a gente teria, né, não tem muito sentido, porque Deus ele não quer trabalhadores nesse sentido de receber salário. Ele quer trabalhadores para a sua obra, né? Ele quer filhos, né, Senhor Jesus. E infelizmente nós às vezes queremos fazer alguma coisa para Deus. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 43 e 45, diz assim, do 43 ao 45, né? Diz assim: disse mais o Senhor Moisés e Arão: esta é a herança, a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então aqui ele já vem dizendo, isso aqui é quando eles iam sair lá do Egito, né? Então a primeira coisa que o Senhor diz assim, é que nenhum estrangeiro comerá dela, da Páscoa. Então nós, irmãos, nós não somos estrangeiros, né? Nós somos filhos, então nós podemos participar da graça, da Páscoa do Senhor. Né? O 44 diz assim: porém, todo escravo, comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerás dela. Então aqui a gente vê aquilo que a gente tinha falado há pouco. Nós não éramos nada. E esse nada ainda devia uma dívida impagável. Né? Mas aí o Senhor nos comprou.
como seus escravos, né? O Senhor nos tornou escravos, o Senhor agora é nosso dono. Então diz assim, mas, né, porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerás dela, né? Comerá dela. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão delas. Então, irmãos, o que é que vocês preferem? O que nós preferimos? Ser assalariado, receber alguma coisa do Senhor e não participar da Páscoa do Senhor, da glória do Senhor, da graça, né? Ser estrangeiro, eu prefiro ser escravo, né? Ser escravo e ser comprado, né? E participar da graça do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, o homem natural, ele sempre quer fazer alguma coisa. Ele quer ser assalariado, quer receber alguma coisa do Senhor, né? Quer fazer para receber. Nós não precisamos fazer nada. Deus já nos deu. Deus já nos comprou, né? Senhor Jesus. E hoje nós somos dele. Senhor Jesus. E a gente vê aqui, voltando para Romanos, que Paulo ele vem justamente basear-se, né, na vida de Abraão sobre todas essa questão, né, da fé. Ele vem mostrar justamente Abraão, Senhor Jesus. E ele vem falando justamente dessa questão da circuncisão. E ele diz assim, o versículo 10, né? Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? Aí diz assim, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Isso a gente vê lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 5 e o 6. Gênesis diz assim, então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é o que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Versículo 6, e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, ele creu quando Deus falou no capítulo 15. A circuncisão que o Senhor instituiu foi no capítulo 17, bem adiante. Então aqui como Paulo fala, né? Quando ele creu, né, e que foi isso imputado por justiça, ele ainda era incircunciso, né? Senhor Jesus. Então nós, né, somos esses, né? Que nós cremos, né, naquilo que o Senhor nos tem falado, né? E não precisa ser circuncidado. Essa questão da circuncisão que eu estou falando, né, e que Paulo fala, é a questão da lei, né? Não precisa a gente estar embaixo da lei para poder receber algo do Senhor. Por isso que Paulo fala isso, né? Está no regime da circuncisão ou incircunciso? Ele diz, não, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, né? Senhor Jesus. Voltando para Romanos, o capítulo, versículo 11. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Então aqui ele vem novamente falando, né? E ele diz assim, ó, e recebeu o sinal da circuncisão. Então nós temos que perceber essa palavra que ele fala, sinal, né? E recebeu o sinal. Então, ele foi circuncidado, né, por sinal, né? Não foi a circuncisão para ele ter fé, mas ele teve fé e aí foi circuncidado por sinal. Qual sinal? Para ele não confiar em sua carne, para ele não confiar em si mesmo, para ele não confiar em Ismael, né? 13 anos, né, mais ou menos, ele ficou sem falar com Deus por conta disso, que ele foi confiar em si mesmo e aí nasceu Ismael, né? Então o Senhor chega e diz assim, anda na minha presença, né? E ser perfeito. A gente vai ver isso depois. Então o que a gente vê é que ele tentou fazer alguma coisa para Deus, ele tentou trabalhar para Deus, né? Mas aí Deus não queria esse trabalho dele. O Senhor queria que ele cresça, né? Senhor Jesus. Versículo 12, não cresce e nem confiasse, né, em sua carne, em Ismael. Aí diz assim,
e pai da circuncisão, né? Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam na pisada de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ele está sempre falando isso, né? Antes de ser, ele não estava circunciso quando ele creu, e ele não estava circunciso quando foi imputado por justiça, o que ele creu, né? Gênesis capítulo 17. E com relação a essa questão da circuncisão, a gente toma, por exemplo, o nosso batismo, né? Nós nos batizamos, né? A gente se batiza e crê, né? Tem algumas pessoas que fazem isso, né? E aí, vamos batizar fulano, que aí ele está no nosso meio, e aí ele começa a ouvir, né? Começa a participar, e de repente ele pode até crer. Não é dessa maneira, né? O nosso batismo é porque nós cremos. E aí a gente é batizado, a gente é sepultado, né? É um sinal que a gente dá para Deus, né? É uma mostra, uma confissão, né? Que nós agora não somos mais de nós mesmos, nós não somos agora vivos, nós estamos mortos para o mundo. E aí temos que ser o quê? Sepultados, né? Senhor Jesus. Gênesis 17, 1. Senhor Jesus. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não precisa você se esforçar. Não precisa você trabalhar. Né? Não precisa você confiar na sua carne, em você mesmo. Não precisa. Eu sou Deus Todo-Poderoso. O que você precisa fazer é andar na minha presença e ser perfeito. Né? E ele diz aqui, né? O 12, né? E pai da circuncisão, isto é, pode deixar ele, né? Daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão. Então, essa foi a pisada de fé de Abraão, andar na presença de Deus. Então, o que nós temos que fazer é andar na presença de Deus. E aí a gente vai ser o quê? Ser perfeito. Né? Essa palavra perfeito é tamim, né, no original. E é a mesma palavra quando o Senhor diz assim, lá, ele diz primeiro lá em Êxodo, né, quando vai pegar um cordeiro, né, ele diz assim, pegue um cordeiro que seja sem defeito. Lá é traduzido sem defeito. E a mesma palavra, tamim, né? Pegue um cordeiro perfeito. Aí lá é traduzido como um cordeiro que seja sem defeito. E a gente vê que em todas as vezes que eles vão oferecer, eles usam essa palavra. Um cordeiro macho, né? Sem defeito. Né? Um cordeiro macho perfeito. Né? A gente pode ver lá em Gênesis também, capítulo 6, versículo, Senhor Jesus. Gênesis 6, 9. Diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aleluia. Essa palavra aqui, ó, justo e íntegro, né? Justo e perfeito. É a mesma palavra que ele usa lá, tamim, né? Ele diz justo e sem defeito. A mesma palavra lá do cordeiro, né? Então, quando é que Noé se torna uma pessoa íntegra, uma pessoa sem defeito, uma pessoa perfeita? Quando ele anda com Deus. Quando ele anda na pisada de Abraão. Né? Então, no versículo 12 aqui em Romanos, a gente vê que ele é o pai, né, da circuncisão. E diz que naqueles que andam na pisada da fé que teve Abraão. Então, nós temos que andar nessa pisada. Nós temos que andar na presença de Deus. E aí nós vamos ser perfeitos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 13 ao 15 de Romanos. Senhor Jesus. 13 ao 15. Não foi por intermédio da lei
que Abraão ou a sua descendência cobre a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós vimos nesses dias, né, aqui no capítulo 1, né, Paulo fez até um resumo, né, e nós sabemos disso, que do primeiro capítulo ao 3, né, ele vem falar do homem, da situação do homem, né, do seu pecado, né, da situação que se encontra os judeus, que se encontra os gentios. Né? O homem é totalmente corrompido, né, totalmente cheios de defeitos, cheios de coisas que não agradam a Deus, cheios de pecado, né? E se fosse pela lei, né, como esse homem, né, cheio de pecado, todo contaminado, né, ia poder fazer alguma coisa para Deus, né? Ia poder trabalhar para Deus. Não tinha como, a gente vê isso no capítulo 1 ao 3 de Romanos, né? Senhor Jesus, a situação do homem, a situação pecaminosa. Então o homem não teria como fazer alguma coisa para Deus baseado na lei. Então ele diz assim, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência cumpre a promessa, né? Mas sim mediante a justiça de fé. Pois se a lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Né? Senhor Jesus. Então, essa questão da promessa, né? Quando ele vem nos falar, no versículo 20, a gente vai lá de novo, mas eu queria ver com os irmãos, ele diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa que Deus, Senhor Jesus, versículo 20, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estava engolindo as vírgulas, não está? Senhor Jesus. Então ele não duvidou por incredulidade, né? Mas ele o quê? Ele creu na promessa, né? Pela fé. E fortaleceu o quê? Dando glória a Deus, né? Senhor Jesus. Então é a questão de fé, não é a questão de lei, não é algo que você possa fazer, né? Mas é algo que você tem que receber, né? Tem que crer nas promessas que Deus fez. Né? Você não pode fazer nada, é como se eu diz assim, você não pode, né, aumentar um corvo, né, na sua estatura, né, um dia de vida, você não pode fazer nada. Você só tem que crer. Né? Você não pode mudar o passado, não pode mudar o futuro, né? Prever o futuro ou nada. Você tem apenas que crer, né? Se entregar nas mãos de Deus. Senhor Jesus. Versículo 16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para todas as descendências, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. E quando ele fala isso aqui, aí a pessoa pode até entender, gente, não, ele diz que não é para quem está guardando a fé, mas esse versículo aqui ele diz, né, que não somente ao que está no regime da lei, né, mas também ao que é da fé. Quando ele fala isso, ele não está dizendo para quem está guardando a fé, mas quem está guardando a lei, mas quem está debaixo da lei. Né? Ele está se referindo aos judeus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, não somente como a gente viu no versículo do capítulo 2, versículo 9, eu creio, diz assim, ó, tribulação, capítulo 2, versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, dos judeus primeiro e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. A gente viu isso também, né, no versículo 16 do capítulo 1, que ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho,
porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego. Então, quando ele vem falar isso aqui, que ele diz assim, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. O que ele está dizendo é, não somente aos judeus, né, mas também ao grego. Ele está falando que esse regime da lei está se referindo aos judeus. E aqueles de Abraão, aos crentes, aqueles que creram no Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Capítulo 14. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Senhor Jesus. E Abraão, ele teve praticamente a fé dele, né, a crença, o que ele creu, só foram duas coisas, né? Primeira foi o nascimento de Isaac, né? Assim, quando ele disse assim que ele ia ter esse filho, né? Ele creu, né? Assim, olha essa, como a gente viu, né? Olha a que vem aqui para fora e veja as estrelas, conta, né? Se pode contar. Ele estava se referindo a Isaac. Né? Ele diz assim, você vai ter uma numerosa a família, né? As nações vão ser como as estrelas, né? Como a areia da terra. Então ele creu, isso foi imputado por justiça. Então a primeira coisa que ele creu foi o nascimento de Isaac. Né? E a segunda coisa, né, que ele creu foi a ressurreição de Isaac. Basicamente só foi isso. O nascimento de Isaac e a ressurreição de Isaac. Quando ele diz que o Senhor chega e diz assim, dê agora o seu filho, né, teu único filho. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que ele foi. E chegando lá, abaixo da montanha, né? Ele diz assim, fiquem aqui que nós vamos adorar, eu e o menino, né? E depois nós voltaremos, né? Nós vamos voltar. Ou seja, ele já tinha convicção que ia voltar. Ele, de alguma maneira, ele sabia que ia voltar com Isaac. E o próprio Isaac pergunta, olha, eu estou vendo aqui a lenha, né? Estou vendo aqui o fogo, né? Mas onde está o cordeiro? Aí ele diz assim, Deus proverá. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 11. Senhor Jesus. Então foram essas duas coisas, né, que ele creu. E em Hebreus capítulo 11 diz, 11, 17 e 19. Diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tenha dito, em Isaac será chamado a tua descendência. Então, o Senhor tinha prometido a ele que ia fazer de Isaac, né? Tinha promessa baseada em Isaac. Então, o que foi que ele fez? Olha, se Deus disse que vai nascer uma grande nação de mim por Isaac, e ele está pedindo isso, então o que é que eu vou fazer? Fazer o que ele manda, né? Então, mesmo sendo a promessa, né? Mesmo ele tendo dito, em Isaac será chamada a tua descendência, mas ele mesmo assim foi. Versículo 19. Porque considerava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Senhor Jesus. Então a gente vê que ele tinha essa fé, né? Assim, olha, eu posso oferecer ele lá, mas ele com certeza será ressuscitado. Né? Mas não precisou, nós sabemos a história, não precisou dele sacrificar Isaac. Mas Paulo diz, né? Hebreus, não se sabe, né, quem foi o escritor de Hebreus. Eu disse Paulo, mas não foi, ninguém sabe. Ele diz assim, né, o escritor de Hebreus diz assim, de onde também figuradamente o recobrou. Então, de uma maneira ou de outra, ou figurada, ou na real, mas o que aconteceu é que Abraão recebeu a ressurreição de Isaac.
Então ele creu primeiro, né, no nascimento de Isaac, e depois na ressurreição de Isaac. E ele recebeu Isaac de novo, né, novamente. Voltando para Romanos, ele fala novamente isso, Paulo. Senhor Jesus, o 17, né? Que ele diz, como está escrito, né? Por pai de muitas nações se constituir perante aquele no qual creu, o qual o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, ele que justamente o que ele está dizendo é justamente isso, Paulo, né? Só que ele inverteu. Diz assim, perante aquele, né, no qual creu. Aí diz assim, o Deus que vivifica os mortos, ou seja, ele podia receber Isaac sendo ressuscitado. E diz assim, e chama as existências as coisas que não existem. Ou seja, Isaac, não, humanamente falando, não era para ele existir. Né? Sara era estéril, tinha a questão da idade, né, dela, em 90 anos, né? Tinha a questão, tinha acabado já, além da esterilidade, tinha acabado já o período, né, das mulheres, né? Nós sabemos. Amém. E a questão da idade de Abraão, né, Senhor Jesus. Então não tinha como ele nascer, mas aí Deus chamou, né, as coisas que não existem, né, daqui à existência. E a gente vê isso onde em Gênesis capítulo 1, ali, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim. Então, esse verbo criar, né, bara, né, é o único verbo que não é atribuído a ser humano. Né? É o primeiro verbo que aparece na Bíblia, bara, né? Esse verbo é atribuído a Deus. É um verbo que é criar as coisas de algo que não existe. Né? Nós criamos as coisas, né? Nós pegamos a areia, né? E fazemos o vidro, né? Nós moldamos ferro, moldamos plástico, né? Moldamos muitas coisas, mas nós não criamos, né, algo que não existe. Esse verbo é o único verbo que né, o sujeito, né, é Deus. Então esse verbo é só atribuído a Deus. Então só Deus pode criar algo que não existe. Então foi isso que Deus fez, né? Ele criou, né, Isaac. Senhor Jesus. Não tinha como Isaac ter nascido, né? E nós sabemos não só Isaac, mas várias coisas, inclusive os céus e a terra. Né? Deus criou tudo do nada. Né? Senhor Jesus. Lá em Salmos 33, versículo 8 e 9. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Senhor Jesus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos comprou, né? Não precisamos nos esforçar, né, para sermos filhos de Deus. Precisamos apenas irmos a Ele. Não precisamos, né, nos esforçar para fazer algo para Deus. Precisamos apenas, né, nos derramar em seus braços, né? Nos aconchegarmos em seus braços. E aí o Senhor fará algo por nós. Né? O que nós precisamos é descansar em Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 18 e 19. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foram dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Senhor Jesus. Abraão esperando contra a esperança. Senhor Jesus. Lá em Hebreus, né, 11, que diz assim, né, que a fé é a convicção de fatos
que se não vê. Aqui a situação ainda está, vamos dizer assim, pior, né? Porque ele via, mas ele via algo contrário, né? Senhor Jesus. Diz assim, esperando, né? Abraão esperando contra a esperança. Ele não tinha como ter filho. Aí quando o Senhor chega para ele e diz que ele vai ter filho, ele diz assim, tem o meu servo, o Damasceno, né? Mas aí você diz, não, é um filho nascido de você mesmo. Aí ele diz assim, creu, né? Para vir a ser pai de muitas nações. Então a questão é crer. Eu não olhei, né? Confesso aos irmãos se essa palavra é a mesma lá em João, quando ele diz de crer para salvação. Eu não olhei, né? Mas, enfim. Porque essa palavra crer lá em João, ele diz que é receber. Assim, todo aquele que receberam ou creram, né, no Filho de Deus serão chamados, né? Eu dei-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra crer que tem lá em João é receber. O original, ou o mais certo, o mais correto, seria receber e não crer, acreditar. Era receber. Então, eu creio, eu não sei, né? Depois eu vejo com os irmãos, depois falo. Porque a questão não é só acreditar, mas receber, né, aquilo que o Senhor tem nos dado. O que Abraão fez aqui foi receber. Ele recebeu aquilo que Deus diz. Deus disse que ele ia ter filhos, uma numerosa nação ia nascer dele, e ele recebeu. Ele creu, né? Senhor Jesus. Então, e isso mesmo sendo contra a esperança, né? Então ele creu. Senhor Jesus. E diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido. Eu achei, a gente vê assim, algo bem interessante que aconteceu com Paulo, né? Capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 2 Coríntios, isso aí é algo diferente, mas é bem parecido, né, o que Paulo fez, né? Diz assim, ó, vê o 8 ali, o 8 e o 9. Diz assim, ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele estava passando por dificuldades, né? Era muita dificuldade. Mas assim, porquanto foi acima das nossas forças. A gente não pôde fazer mais nada, não fazia. Não tinha como fazer algo. A ponto de desesperarmos até da própria vida, né? Aí diz assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Né? Então, eu vejo assim que é o que foi mais ou menos o que Abraão fez. Né? Assim, olha, eu estou quase morto, a Sara está quase morta, né? Não tem mais tempo para fazer mais nada, nem de criar menino. Né? Deus está dizendo que eu vou fazer descansar, né? Descansar aqui somente estar nas mãos de Deus, né? Como ele diz aqui, ó. Ele diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha, eu já estou morto, então não vou tentar me esforçar para quê? Vou me entregar apenas em Deus e confiar, crer, receber. Então foi isso que ele fez. Ele apenas confiou em Deus. E aí tudo que aconteceu, nós já sabemos, né? E o versículo 20, Senhor Jesus, 20 ao 22, diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. No começo ele diz assim, né? Não duvidou. Eu achei muito forte essa palavra, né? Essas duas palavras, não duvidou. Quando o Senhor chega para falar para ele, né? A gente tem uma parte lá que quando ele fala aí, Sara ri, né? Dentro lá da tenda, até que eles botam o nome de Isaac de riso. Né? Porque ele estava indo, por que se riu, por que se riu, Sara? Não, meu senhor, não ri não. Aí eles botam o nome de Isaac de riso. Senhor Jesus. E aí ele diz assim, não duvidou. Né? Abraão talvez até ele tenha pensado alguma coisa, mas depois ele não duvidou. Senhor Jesus.
mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, né? Nós sabemos, né, que precisamos orar, né? A todo tempo nós temos que orar, né? Entregar a nossa vida ao Senhor, né? Entregar a vida dos irmãos, entregar os nossos dias, né? Senhor Jesus, para que o Senhor possa cuidar de nós, né? E a oração, ela é, vamos dizer, ela é a batalha. Você tem que batalhar. Isso é a batalha. É quando você está orando, você está batalhando. Tem até acho que é um filme, né, que diz assim, um quarto de batalha, né, que tem uma mulher lá que fica todo o tempo orando, né, num quarto de batalha. Então a oração é uma batalha. O louvor, né, é quando você vence a batalha. É quando você vence essa batalha que você estava lá, né? Então você vai o quê? Louvar, agradecer. E a gente vê nesse versículo que foi o que Abraão fez. Ele diz assim, ó, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, ou seja, louvando a Deus. Ele estava louvando a Deus, estava dizendo, o Senhor disse, né? Então já está dito, né? Como a gente viu lá em Hebreus, quando ele diz assim que ele tinha convicção, né, de que o Senhor poderia ressuscitar a Isaac. Aí diz assim, e ele prefiguradamente o recebeu, né? Senhor Jesus. Então aqui ele deu glória a Deus, ele estava dando louvores a Deus, ele estava proclamando, né, a vitória que Deus tinha dado a ele e a vitória que ele tinha recebido. E o versículo 21 diz assim, estando plenamente convicto, né, foi outra palavra também que eu achei muito forte, né, estando plenamente convicto, né, ele estava com certeza que aquilo que Deus tinha falado ia acontecer. Não era só uma questão de ele ter falado, mas que ele tinha falado e ia acontecer, né? De que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Né? Então ele estava convicto daquilo que Deus tinha dito. Né? Você vai ser uma grande nação, então eu serei uma grande nação. Né? Deus disse, então está dito. Então nós, irmãos, temos que ser esses, né? Que o Senhor nos tem dito e a gente receber e ter plena convicção, né, daquilo que o Senhor prometeu a nós. Senhor Jesus. E aí eu acho que a maior promessa que nós temos, né, é a vida eterna com o Senhor, né? Estarmos juntos com o Senhor, né, com os amados irmãos que já se foram, né? Juntos com cada santo lá na Nova Jerusalém, né? Porque, diz assim, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. O Senhor nos prometeu que nós estaremos juntos com ele, né, e com os irmãos. Então nós temos que estar plenamente convicto disso. Senhor Jesus. Versículos 23 ao 25 diz assim, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou entre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. No versículo 24, que eu achei muito interessante foi isso, quando ele diz assim, nós igualmente, né? Nós igualmente aqui, nós igualmente recebemos a promessa. Nós igualmente também temos que crer naquilo que o Senhor diz, né? Que diz assim, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, né? Quando ele diz assim, e isso foi lhe imputado por justiça. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele diz umas duas vezes aqui, no mínimo, né? E uma vez lá em Gênesis. E ele diz que a nós também será isso imputado, né? A nós, a saber, a nós que cremos, né? Naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, naquilo que ele nos tem dito. Então isso também igualmente nos será imputado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E no versículo 20, né, 25, ele diz assim, o qual, né, Jesus,
foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por causa da nossa justificação. Ele diz que o Senhor ele foi entregue, né, por causa do nosso pecado. O Senhor morreu por causa do nosso pecado. Né? Nós, eu acho que quase todas as reuniões, a gente ouve isso, principalmente na reunião do Partido do Pão, que o Senhor morreu em nosso lugar, né? Mas às vezes a gente ouve tanto que não percebe o quão isso é forte. Do Senhor ter, né, desses versículos aqui, né, dele ter falado assim, né? Ele fala assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. É nós que transgredimos, é nós que éramos os errados, né? Nós éramos os culpados. Né? Voltando para o que Jorginho falou, né? Nós tínhamos uma dívida impagável. Né? Não tinha como nós pagar. E não é tipo assim, pegar uma dívida de todo mundo, ser igual, né? E aí pagar. Não é. É cada um tinha a mesma dívida e essa dívida impagável de cada um. E o Senhor pagou a dívida de cada um de nós. Né? O Senhor foi entregue por causa dessa vida. E aí ele diz assim, está consumado. Né? O Senhor pagou, né? O Senhor morreu em nosso lugar. Né? Era para nós estarmos lá, mas quem estava lá era o Senhor. E ele diz assim, e ressuscitou, aleluia. Né? O Senhor apenas não foi entregue, né? Apenas o Senhor não morreu e ficou na morte, mas o Senhor ressuscitou. E diz assim, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se apenas o Senhor tivesse morrido, né? Tivesse ressuscitado, assim, vamos dizer, na surdina, né? Ninguém percebesse, ou fosse só para lá, né? Mesmo o Senhor tendo ressuscitado, né? Então nós estaríamos, seríamos ainda injustos. Mas ele disse que o Senhor ressuscitou. Né? O Senhor, é o terceiro dia, né? O Senhor ressuscitou. E essa ressurreição nos trouxe justificação. Nós agora somos aqueles que, sem defeito, né? Não porque a gente faz alguma coisa, mas porque agora nós temos Deus dentro de nós. Né? Lá em Abraão, quando diz assim, anda na minha presença, né? E ser perfeito, e seja sem defeito, né? Ele hoje está dentro de nós. É o próprio Deus que a gente podia andar com ele, né? Agora ele está andando em nós, né? Nós temos que andar nele agora. Senhor Jesus, por um lado o Senhor está em nós, né? Mas aí a gente, por outro lado, nós também temos que estar em Deus, né? Buscar a Deus, né? Para podermos andar em Deus, né? Andar no Espírito, né? Como geralmente a gente vê, né? Andar no Espírito. E aí a gente vai o quê? Ser sem defeito, ser perfeito. Não porque nós sejamos alguma coisa, mas porque agora nós andamos com Deus. Aleluia. Jesus é o Senhor.